Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos para o segundo vídeo. Vida em Portugal é vida corrida. Por isso eu vou fazer esse segundo vídeo dirigindo e falando com vocês. O motivo de eu estar gravando também o trajeto é pelo fato de que eu sentia muita falta nos conteúdos que eu assistia, as pessoas mostrarem como são as ruas, a paisagem e tudo mais. Então eu tinha curiosidade de saber como que eram as coisas no dia a dia, é real, né? Porque a gente sabe que nem tudo dá like. Quero trazer nesse vídeo esses detalhes que nem todo mundo mostra. Então, primeiramente eu peço para você deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida, porque eu ainda tenho algumas incertezas sobre o que gravar, então eu vou ser conduzida pelo que as pessoas me perguntarem ou me darem de recomendação. Então, para você que é novo no canal, nós chegamos em Portugal dia 7 de junho deste ano, então já fazem aí 4 meses desde que a gente se mudou e muita coisa aconteceu nesses meses. Não publiquei nada nesse período, até porque, como eu falei, muitas coisas aconteceram. Eu passei por alguns perrengues, nós passamos por alguns perrengues, e eu achei melhor não gravar mais ou não publicar mais, porque tinha muita coisa acontecendo e eu tinha medo de que a pressão de postar no YouTube, enfim, acabasse me prejudicando. Eu julguei ser bom agir dessa forma. Mas, em paralelo, eu não queria perder alguns tópicos importantes. Então eu anotei muita coisa. E é o que eu quero gravar. Eu tenho essas anotações comigo e eu tô pensando em como eu vou distribuir elas nos vídeos. Vamos lá. Aproveitando que eu tô gravando o trajeto até o China, vocês vão ver que as ruas são bem estreitinhas. Então a primeira dica que eu tenho pra você que tá vindo pra Portugal é: fique bom de boleia, porque as ruas são muito estreitas. Você talvez vai estranhar um pouquinho essa paisagem do que eu tô gravando, porque geralmente as pessoas mostram o centro das cidades, enfim, dos concelhos, mas a maior parte de Portugal é assim, são aldeias, são vilarejos. Claro, tem os grandes centros, mas no geral essa é a paisagem que você vai ver. Então tem muitas ruas estreitas. Por exemplo, agora tá descendo um carro e isso é muito comum aqui. Ele poderia estar vindo correndo a toda e eu teria que me policiar pra frear ali e esperar ele passar. Então a minha dica é: fique bom de boleia. Se você não tem carteira de motorista, tira sua carteira de motorista, depois você vem para Portugal, porque é complicado. Para tudo você precisa usar o carro. Tem transporte público, mas ele funciona muito bem mais nos grandes centros. Nas aldeias não tem com tanta frequência, mas, por exemplo, na minha rua o autocarro, que é o ônibus, passa 3 vezes no dia. Então, se eu dependesse de ônibus, seria bem complicado. Então, as ruas são bastante estreitas, a realidade de locomoção é um pouquinho diferente. Se você for contar em quilometragem, as coisas são próximas umas das outras. Mas, na prática, a locomoção em si, ela prioritariamente vai ser de carro. Então, faça sua carteira, tire seu CNH bonitinho aí, pratique bastante embreagem, porque você vai parar muito e vai subir muita ladeira, como eu vou subir agora. Então é uma dica que eu achei importante. Ah, mas isso é o que você acha? Beleza, eu conheci várias pessoas e soube de várias situações da pessoa passar muito perrengue porque veio pra cá sem carteira, ou tem carteira, mas tinha muito medo de dirigir, tem muito medo de dirigir e fica refém do autocarro e do comboio, né, que é como é o trem aqui de Portugal. E evita muito problema pensando nisso antes de vir pra cá. Então, uma coisa interessante que eu notei logo que eu cheguei aqui, e essa é uma anotação que agora eu fico pensando assim: nossa, mas estava emocionada, né, pra notar isso. Mas, gente, não tem lixeira nas ruas. Ou melhor dizendo, as casas não tem lixeira individual. Então, por exemplo,
no Brasil você tem o seu lixo lá e você quer enfim, né, destinar ele lá para aquele carro do lixo que vai passar e recolher. Você pega e deixa ali na sua lixeira. Olha o carro. Pera aí, gente. Viu? Eu falei. Você deixa ali na sua lixeira. E o caminhão passa, né? Os garis passam ali e recolhem. Olha, e também tem umas ruinhas assim que você tem que olhar pra ver se não tá vindo carro. Você passa, deixa lá na lixeira e eles recolhem. Aqui não tem isso, as casas não têm lixeiras próprias, mas funciona muito bem a recolha do lixo. Como que funciona? Nas ruas tem pontos de entrega do lixo. Sabe aquelas lixeiras tipo de condomínio que tem lixo reciclável, lixo orgânico e tal? É assim que funciona. Então nas esquinas assim tem uns pontos que você pega o seu lixo e leva e deposita lá. Funciona muito bem, são lixeiras bem grandes e a recolha do lixo até onde eu entendi, é de madrugada, à noite, outro caminhão. E então eu achei isso bem interessante. Essa foi uma coisa que eu estranhei. Vamos lá, outras coisas que eu achei que me chamaram a atenção assim que eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, a gente estava no verão, bem no início do verão. E tem a questão do horário, são 4 horas a mais que o Brasil. E não só isso, quando você chega aqui, no caso no horário de verão, o sol se põe, eu acho que por volta das 9 horas. Então é 8 horas da noite e ainda tem sol e tá muito quente. Não, muito não, gente, tá quente, né? Muito seria mais por volta do meio-dia. Então até eu me adaptar a isso foi bem complicado. Uma coisa que eu usei muito e que eu recomendo muito pra você que tá pensando em vir pra cá e trabalhar isso, ter isso como uma dica. Funcionou pra mim e eu acho que pode funcionar pra outras pessoas. Você tem que ter em mente que você tá saindo do Brasil, você tá indo pra outro país. Então, claro, não tô falando pra você esquecer que é brasileiro e abandonar tudo que você já viveu, não. Você tem que ter noção de que você vai lidar com outras pessoas, com costumes diferentes que os seus e, enfim, tudo diferente. E uma coisa que eu tentei trabalhar foi me relacionar mais com os portugueses. Eu vejo que é bem mais delicado quando a pessoa ela se fecha e se restringe somente ao núcleo de brasileiros. Vai ser um pouco mais complicado. Para você entender como que é a regra do jogo em Portugal, a melhor forma de você fazer isso, claro, você vai ter amigos brasileiros e tudo mais, e beleza, e eles vão te ajudar bastante, e bacana, mas assim, é mais fácil você pegar essa regra do jogo se relacionando com portugueses. Vai ter problema, talvez uma pessoa ou outra não vai ser tão bacana, mas isso não é sobre ser português ou brasileiro, é o mundo. As pessoas são diferentes umas das outras. E eu acho que é um ponto importante para a imigração, você sair da sua bolha, né? Então, nós fizemos amizade com bastante portugueses. É uma coisa fluida, natural, como conhecer uma pessoa em qualquer lugar do mundo, ou no Brasil, ou na sua cidade, ou na sua escola, ou no seu trabalho. E eu só tenho coisas boas para falar dessa experiência, não tenho nada de ruim. Nossa, me dei bem com todo mundo que eu conheci. Umas pessoas mais, outras pessoas menos, mas como eu falei, é a vida, são as relações entre as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, busque se relacionar com eles. Eles são bem bacanas, são pessoas muito gente fina. Nossa, Sabina, você tá falando isso porque você acabou de chegar. Não, gente, são pessoas muito trabalhadoras, no geral, assim, são pessoas que trabalharam por muito tempo. Você vai ver que existem várias gerações, né? Então, assim, por morar numa aldeia, eu conheci mais pessoas maduras. Isso, com certeza, vai se refletir de uma forma diferente na minha experiência. Eu acho que pra mim foi um ponto muito positivo. Consegui me relacionar, consegui fazer amizades, consegui fazer trocas. Não tive nenhuma dificuldade, nada mesmo. Eu achava que ia ser um pouco mais difícil. E até nessa questão do relacionamento e preconceito, que era uma coisa que eu tinha muito medo, não tive nenhuma situação assim que eu julguei estar passando por algo chato ou não tão legal porque eu sou brasileiro. Não passei por nada disso. Eu sei que existe o preconceito, escutei histórias de outras pessoas, assim, principalmente notícias, né?
na minha experiência eu não tenho o que falar, sabe? Eu sei que existe, pode ser que alguém não tenha conversado comigo ou tenha sido um pouco mais ríspido por eu ser brasileira e eu não tenha percebido. Outro ponto, assim, que eu não esperava, eu não imaginava, eu não vi ninguém falando antes de vir pra cá, é o fato de que tem muito imigrante em Portugal. Até por a gente ter muito contato com as notícias de preconceito com os brasileiros, eu achava assim que... Ai, gente, desculpa, mas inconscientemente eu pensei isso. Eu pensava que a maioria dos imigrantes eram brasileiros. Eu acho que em questão de números pode até ser, mas assim, a minha experiência é de que tem gente de todo mundo aqui. E isso permite uma troca muito grande pra gente. Por exemplo, eu tô andando e aí eu vou no mercado. Eu escuto um russo falando, eu escuto uma pessoa do Japão, eu escuto alguém da Inglaterra. É uma coisa assim que eu nunca tinha passado no Brasil. Ah, mas no Brasil tem pessoas que falam outras línguas. Tá, tem, mas eu tô dizendo assim, é uma coisa muito mais intensa. Eu não consigo explicar assim, eu não consigo passar isso pra vocês, mas é muito doido. A troca cultural é uma coisa muito forte, assim. No começo, o meu cérebro deu uns Churchill, assim. Eu achei isso muito doido. A quantidade de informação nova, a quantidade de... enfim, é algo magnífico, sabe? Eu gosto muito disso, então pra mim foi um diferente legal. Pra fechar, assim, pro vídeo não ficar tão longo, uma coisa muito bacana que acontece aqui, ou melhor dizendo, que tem acontecido aqui, você começa a se ver de formas diferentes. Todo mundo sabe que a vida em Portugal é um pouquinho mais tradicional, as pessoas vivem de uma forma mais tradicional, é um país mais tradicional. Mas uma coisa que eu achei diferente em relação a nós é que eles têm uma vida mais tranquila. Eu percebi que a minha vida era um pouco mais agitada do que eu achava que era. Então, um grande desafio chegando aqui foi começar a desacelerar. Eu acho que nesse vídeo eu tô falando até rápido, mas esse não é o meu normal agora. E pra finalizar ainda, eu já falei que eu ia finalizar, coisa que me ajudou bastante, se você tá pensando em vir pra cá, eu gostaria de ter escutado isso antes. Saia, sabe? Talvez quando você chegue aqui, você fique num lugar um pouquinho mais afastado. Mesmo que você não tenha dinheiro, eu não tenho dinheiro pra ir no shopping ou pra ir num grande centro pra me relacionar com outras pessoas, vá no café da esquina. Sério, vá no café da esquina. Você não vai ver ninguém na rua, mas vai ter gente dentro do café. É impressionante isso. Vá no café da esquina. Se você não tem dinheiro, leva 80 cêntimos, que geralmente é o preço do café, ou leva €1 aí pra trabalhar com imprevisto. E tome um café. Sente lá, converse com o atendente, chegou alguém, oi, tudo bem, boa tarde. Você vai ver a diferença, o tanto de gente que você vai conhecer fazendo isso, o tanto de experiência que você vai adquirir. Você não tem ideia da importância de fazer isso. Essas trocas aqui eu sinto que são mais intensas. Esse conselho vale para o Brasil também, a gente trabalha dessa forma lá. Mas assim, talvez quando você chegar aqui, você vai estar tão preocupado com documentação e tudo mais, você vai achar que isso não é relevante. Então, faça isso, você vai ver o tanto de oportunidade que você vai ter. Eu não tô falando questão financeira, eu tô falando oportunidade assim de conhecimento mesmo, de obter informações importantes para o seu processo de imigração, de adaptação em Portugal. Então assim, são coisas que eu acho que são valiosas, sabe? E esteja aberto para o novo, para conselhos, para dicas. Claro que a gente faz um filtro, né? Nem tudo que chega até a gente digere, né? É bom você fazer esse crivo, mas assim, não precisa ficar muito na defensiva, sabe? Curta o processo, relaxe, aproveite, valorize as conexões com as pessoas, tanto brasileiros como portugueses. No geral, as pessoas gostam muito de ajudar, muito mesmo. Você vai se surpreender com isso. Você vai pensar assim, nossa, mas fulano nem me conhece e tá tentando me ajudar. Isso acontece aqui porque todo mundo sabe que é difícil para quem tá começando. Todo mundo sabe que é difícil. E talvez no começo, quando as pessoas não te conheçam, elas vão ficar um pouquinho assim,
Mas vendo que você é uma pessoa bacana, que você é uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa que tá aqui lutando como todo mundo, você vai ver como que as portas se abrem. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixa nos comentários aí o que você gostaria que eu trouxesse de pauta aqui, de assunto, pra gente estar tratando. E até o próximo vídeo. Beijinhos!